Me diz, alguma vez você já tentou estudar matemática, física, passou várias horas seguidas estudando e poucos dias depois você não lembrava de nada? Então fica aí nesse vídeo que eu vou te ensinar uma técnica de estudo que pode resolver o teu problema. Bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal SerMed Mentoria. Estamos hoje aqui para falar sobre uma técnica de estudo chamada intercalação de matérias. Primeiro, vamos tentar identificar o problema. Já deve ter acontecido com você de ter parado para sentar e estudar um assunto que você tem dificuldade, seja matemática, física, biologia, química ou qualquer outra matéria. E você ficou várias horas estudando essa matéria, 2, 3, 4, 5 horas ou mais, e após terminar aquele assunto, teve familiaridade, entendeu aquele assunto, mas quando chegou em casa, ou alguns dias depois, quando foi fazer algumas questões, você não lembrava ou não sabia como aplicar aquele assunto. Esse é um problema na maneira como a gente aprendeu a estudar ao longo dos anos, em que a gente precisava começar um assunto do início, passar pelo entendimento dele, o meio e até o fim, e depois praticar. A grande questão é que essa técnica esconde um problema importante. Os problemas do estudo em bloco, que são exatamente esses. Se você estuda muitas horas de uma matéria, você fica com uma sensação de facilidade e tem uma queda na atenção durante o estudo. Após 40, 45 minutos que você está estudando, seu rendimento começa a cair, gerando esquecimento. Então, para que a gente possa combater esse esquecimento, a gente precisa tentar praticar uma técnica que eu chamo de intercalação de matérias. E, juntamente com ela, o espaçamento do estudo. Tá? São técnicas que estão em conjunto. Você intercala as matérias que você estuda e você espaça o estudo dessa matéria. Então, inicialmente, vamos pensar na técnica de estudo intercalado e espaçado da seguinte forma. Ao longo do ano, quando você está se preparando para o Enem, você tem que estudar várias matérias e várias áreas diferentes. Você sabe que estudar história é diferente de estudar matemática, que é diferente de estudar redação. Cada uma dessas matérias tem uma forma de ser vista de uma maneira muito específica e o seu treino também difere. Enquanto matemática, física, você aborda muito mais questões de exatas, de cálculo, onde você precisa aplicar muitas vezes algumas fórmulas, ou precisa ter um entendimento geral daquele assunto para conseguir entender os dados, extrair os dados, aplicar a fórmula correta. Matérias como História e Biologia, você precisa ter um entendimento geral da teoria, de conceitos específicos da teoria, para dentro do contexto você conseguir tirar a resposta correta. A gente sabe que a área de humanas é bem diferente da área de exatas, e isso gera uma forma de estudar diferente. Então vamos imaginar que você se programa da seguinte maneira. Você estude 50 minutos a 1 hora de matemática, depois você estude mais 1 hora de biologia, depois você intercala com outra hora de física, depois você faça o estudo de 1 hora de redação. Por exemplo, você escreva uma redação. Isso é o que eu chamo de estudo intercalado. O espaçamento nesse estudo seria em relação aos dias, ou então aos turnos. Vamos dizer que você estude 1 hora de matemática hoje, outra hora de matemática amanhã, e assim sucessivamente. Ou então, se eu estudei 1 hora de matemática de tarde, eu estudo outra hora de matemática de noite. Então, há um espaçamento entre os momentos de estudo. De agora, eu quero explicar para vocês o problema do estudo em blocos grandes, de grande quantidade de horas seguidas de estudo. Vamos lá, quando a gente está se preparando para o Enem, a gente estuda um assunto hoje, em janeiro, fevereiro, para que a gente se lembre desse assunto em novembro. Você sabe que muitos meses depois, para que você lembre de alguma coisa, esse estudo precisa se transformar em memória de longo prazo. Porque caso esteja apenas na sua memória de curto prazo, você não vai lembrar bem desse conteúdo. É por isso que a gente faz tanto aquelas revisões de final do ano para tentar relembrar alguns conceitos. Mas a ideia é tentar fazer essa revisão ao longo de todo o ano. E para isso, a gente precisa entender o problema do estudo em blocos. Quando o estudante passa 6 horas seguidas, por exemplo, estudando genética em biologia, vamos dizer que você nunca tenha tido contato com esse assunto, e você começa a ler o início, o meio e o fim, ou você assiste uma aula. Após terminar de ler o capítulo, assistir essa aula, você vai se sentir muito familiarizado com o assunto. Assim como quando um professor seu, muito bom do colégio, dava uma aula excelente, você saía extremamente satisfeito, familiarizado com aquele tema, com a sensação que tinha entendido tudo muito bem. Essa sensação é por causa da familiaridade. Você consegue decodificar bem aquelas palavras que você acabou de escutar. Antes era algo que você não entendia, agora você já tem uma certa noção de que aquele assunto significa. Isso faz com que seu cérebro se convença que você aprendeu aquele assunto. O grande problema é que quando você vai estudar no dia seguinte, através de questões, ou quando você vai tentar fazer um simulado, uma prova após algumas semanas, muito daquele conhecimento já se perdeu. E por que isso acontece? Nós temos uma curva muito conhecida chamada de
curva de Ebbinghaus, que é a curva do esquecimento. Ela mostra pra gente quantos por cento de retenção de uma matéria eu tenho no meu cérebro após um determinado tempo daquele estudo. Por exemplo, vocês podem ver aí na tabela que agora, no momento imediato após estudar esse assunto, eu tenho 100% de lembrança. Quase 100%. Ou seja, se você estudou bem, estudou de maneira concentrada, fez um método ativo, não estava viajando enquanto estava estudando, você lembra 100% desse assunto, consegue explicar os principais tópicos, os principais pontos, o que você viu e entendeu. Após 20 minutos do momento que você estudou, você já diminui essa retenção do assunto para cerca de 50%. É muito comum a gente estar fazendo alguma coisa, estar assistindo um filme, estar lendo uma matéria no jornal, estar fazendo qualquer coisa, e após 20 minutos a gente tem pouca lembrança sobre aquilo que a gente fez. Isso significa que nossa taxa de retenção daquele fato já diminuiu bastante. Sendo que isso se agrava ao longo das horas. Ao passar de 1 hora, você lembra um pouco mais de 40%. Um dia, isso diminui para cerca de 30%, e após 7 dias, você só consegue lembrar mais ou menos 20% daquilo que você estudou. É óbvio que a gente precisa fazer algumas exceções. Quando você está estudando para o Enem, normalmente você já está em contato com o assunto, você já viu várias vezes ao longo da vida. Então não significa que você estudar hoje vai ser a primeira vez que você vai estar estudando isso. Então óbvio que essa curva de esquecimento deve ser adaptada. O importante é que nós esquecemos. Aquilo que a gente quer reter, a gente esquece se não for reforçado no nosso cérebro. Então, coloque isso na sua cabeça. Não adianta você fazer um esforço gigantesco e não ter retomado já aquele assunto que você estudou ao longo dos outros dias e semanas, porque você vai acabar jogando esse assunto para o limbo, para o esquecimento, tá? O seu cérebro vai entender que aquilo não é tão relevante assim para você. E aí, em relação a esse problema do esquecimento, a gente tem o que os estudiosos chamam de ilusão de fluência. Logo após você estudar algum assunto, se você pegar um material e fizer um teste desse assunto, sua taxa de acerto provavelmente vai ser bem alta. E isso gera uma ilusão de fluência naquele assunto. Como você estava num fluxo de aprendizado durante várias horas e você aplicou aquele assunto em questões, você entende que está muito bem naquele assunto, entende que aprendeu aquele assunto e que vai reter aquele conhecimento. E esse é o grande problema. Isso é o que faz com que você estude algo hoje, entenda, acerte 80%, 90% das questões e se dê por satisfeito e diga, esse assunto eu estou muito bem, não preciso revisar. E aí passa alguns dias, passa algumas semanas, você vai fazer um simulado e aí você erra aquele assunto, e aí você coloca na cabeça, eu nunca aprendo, eu tô errando ainda, o problema sou eu, minha cabeça é ruim, minha memória é ruim. Isso daí é muito ruim para sua confiança. Uma das coisas que a gente precisa em prova, para a gente fazer uma boa prova objetiva, é ter confiança, é se sentir como uma pessoa dominante de uma determinada prova. Então, cada vez que eu consiga atingir isso, eu vou dar a dica para vocês, que é desenvolva um estudo intercalado e espaçado. Quando você intercala o seu estudo, ou seja, estuda 1 hora de uma matéria, depois de 1 hora de outra, ou até mesmo blocos um pouco maiores, como 2 horas numa, 2 horas de outra, seu cérebro é obrigado a se forçar e comparar as diferenças entre aquilo que você está estudando. Se você estava no fluxo de aprendizado pequeno, de alguns minutos ou 1 hora em biologia, e depois você tem uma parada e vai estudar matemática, seu cérebro entende que você está mudando o tipo de estudo e que agora você precisa parar de entender um assunto que é uma teoria mais tradicional, vamos dizer assim, e agora tentar aplicar conceitos de exatas. Ou seja, você está utilizando áreas diferentes no seu cérebro. Se daqui algumas horas você vai continuar esse estudo em matemática e vai ter um novo bloco de estudo de matemática, seu cérebro é forçado a retomar esse conhecimento. Ele é forçado a resgatar, a reconhecer aquilo que você vinha estudando, e isso gera um novo pico de lembrança desse assunto no seu cérebro. Por isso, enquanto falávamos da curva de Ebbinghaus, eu falei de esquecimento. Mas caso você aplique revisões desse assunto, mesmo que seja na continuidade do estudo, você fará com que essa curva de esquecimento não seja tão acentuada, elevando o seu nível de lembrança, como a gente pode ver nesse gráfico aqui abaixo. Então, mesmo que não seja uma revisão propriamente dita, mas seja a continuidade do seu estudo, para o cérebro é uma nova revisão daquele tema, é uma nova retomada. E o mais engraçado disso tudo é que se você estudar um pouco de biologia, um pouco de matemática, um pouco de história, e depois for fazer um teste dessas 3 matérias imediatamente depois, a primeira hora que você estudou cada uma delas, seu desempenho vai ser um pouco pior do que se você tivesse estudado várias horas seguidas da mesma matéria. Sendo que isso também cria a ilusão de dificuldade de aprendizado, como se fosse algo difícil de se fazer e que não estivesse gerando um bom resultado para você. Sendo que esse também é outro paradoxo, porque por lhe dar um pouco mais de trabalho e exigir um pouco mais de esforço,
você crê que não está aprendendo. Mas o grande ponto é que, após uma semana, se você for fazer um teste dessas mesmas matérias, tendo estudado de maneira em bloco, né, em maneira blocada, ou de uma forma onde você teve retomadas de conhecimento, seu desempenho vai ser aproximadamente 200% melhor quando você estuda dessa maneira intercalada. E eu quero trazer mais dados para vocês aprenderem o que eu estou falando. Quando você tem uma recuperação ativa da memória, isso gera mais memória de longo prazo. Por quê? O nosso entendimento sai de uma área mais emocional do cérebro, sai do hipocampo e se estabelece em regiões mais fortes, por assim dizer, bem entre aspas, no nosso cérebro, no nosso córtex pré-frontal. E aí, cada vez que há uma nova retomada desse tema, seu cérebro vai criando conexões mais fortes a modificações reais dentro da sua cabeça, entre os neurônios, naquilo que a gente chama de processo de plasticidade cerebral. Aquele conhecimento vai ficando mais e mais firme na sua cabeça. Um pesquisador chamado Karpik, não sei se é assim que se pronuncia, demonstrou que o ato de recuperação não apenas testa, mas reorganiza estruturalmente a sua memória. Isso é fundamental para que você tenha uma lembrança a longo prazo e um aprendizado verdadeiro dos assuntos que você precisa estudar. Isso faz com que essa memória se torne cada vez mais acessível no futuro. A nossa grande tentativa é fazer com que tudo aquilo que você for precisar poder da prova do Enem esteja acessível no seu cérebro. Essa é a grande chave. Não é apenas, entendi, fiz algumas questões, tive um bom desempenho. Se você teve um bom desempenho em alguma matéria que você estudou em março, mas chegou em novembro e você não deixou essa matéria acessível para você, você não vai acertar. Então você vai começar a achar que não é tão capaz de fazer as coisas. Não é tão capaz de aprender. E aí, a grande verdade é que você não está estudando com a metodologia correta. E aí, algo muito importante que eu preciso ainda trazer para essa discussão é a importância do sono. Você já deve ter escutado falar que é durante o sono que a gente consolida nossas memórias, que a gente consegue aprender, ou seja, levar para as áreas importantes do nosso cérebro aquele conhecimento que a gente adquiriu durante o dia. E isso é mais um fator que mostra que toda vez que você tem boas noites de sono intercalados por dias seguidos de estudo em uma matéria, você está multiplicando ainda mais o seu potencial de aprendizado daquele assunto. Então, se você estuda uma hora de matemática 5 dias seguidos, isso muda muito o seu desempenho. E aqui nesse ponto, eu preciso contar para vocês como foi minha experiência. Quando eu acabei o terceiro ano, eu vinha de estudo altamente passivo através de muitas aulas que o colégio oferecia. Meus momentos de prática eram basicamente treinamento de listas de questões e simulados. Não era pequeno, mas meu estudo ativo não era o ideal. E quando eu não passei no final do terceiro ano, eu fui para uma assessoria que me ensinou a estudar de maneira ativa, aplicando o intercalamento de matérias e aplicando o espaçamento dessas matérias entre os dias. Isso fez total diferença. Para vocês terem noção, todos os dias, de 8 às 9 da manhã eu estudava matemática. De segunda a sexta. De 9 às 10 da manhã eu estudava biologia. De 10 às 11 eu estudava química. De 11 às 12 eu estudava história. E tarde mudava um pouco porque tinha que dar uma certa prioridade para algumas matérias em detrimento de outras. Mas o que eu quero lhe mostrar é que essa técnica funciona. Essa técnica pode aumentar muito seu desempenho ao longo do ano. Em outro vídeo, eu vou falar sobre o estudo ativo, como você pode aplicar isso no seu dia a dia e como você pode ficar menos dependente de aulas e se aproveitar mais da leitura de bons materiais. Então vamos revisar o que a gente falou e trazer um material prático para que você possa aplicar no seu dia a dia. Quando você estuda 6 horas de biologia, você não está aprendendo, seu cérebro está se habituando. E existem 2 tipos de facilidade. A facilidade de decodificação, que é aquela sensação boa durante o estudo de estar entendendo, e a facilidade de recuperação, que é a verdadeira lembrança quando você precisa. Quando você intercala, você sacrifica um pouco dessa sensação boa de estar aprendendo e entendendo tudo em prol de uma facilidade de recuperação do conhecimento. Além disso, a gente sabe que na prova as questões vêm misturadas, você precisa retomar assuntos diferentes, matérias diferentes, de maneira rápida. Seu cérebro precisa estar acostumado a fazer isso. Então, se você estuda de maneira espaçada, intercalada, você está favorecendo isso também. E por fim, ao levar informação e conhecimento de áreas de menor lembrança para áreas de maior fixação no seu cérebro, você está vencendo aquela curva de esquecimento. Você está produzindo, a longo prazo, uma memória que vai te fazer lembrar do assunto exatamente quando você precisar, no dia da prova do Enem. Então você pode me perguntar, Rafael, como é que eu posso aplicar isso na prática? Através da minha própria história eu já dei uma dica, né? Você pode pegar os horários de estudo que você tem disponível, seus turnos, e priorizar
a maior quantidade de horas ao longo da semana das matérias que você tem mais necessidade e que tem a maior importância no Enem e a maior carga de assuntos. É importante que você tenha um planejamento prévio do que você vai fazer na sua semana, para que você não precise tomar a decisão na hora. Porque ao invés de você ficar estudando, você vai ficar analisando o que precisa fazer. Isso é péssimo, porque você perde muito tempo. Então, antes de começar a semana, você já coloca no seu cronograma todos os horários que você vai estudar matemática naquela semana. Depois de estudar história, biologia, física, já estabelece um cronograma prévio e o assunto de cada uma dessas matérias que você vai estudar naquela semana. Isso aí vai favorecer para que quando chegue a hora de estudar, você só olhe a matéria e o assunto e comece a estudar. Acabou aquela hora que você tinha determinado, você para e vai para outra matéria. E assim sucessivamente, até acabar todas as matérias que você tinha programado naquele dia. Rafael, não consegui ver tudo que eu tinha planejado. Não tem importância. Amanhã você continua de onde você parou. Isso daí é importante no estudo intercalado. Se você não intercalar, se você tentar terminar tudo, então o estudo não está sendo intercalado. Então não se preocupe se você não conseguir fechar toda a linha de raciocínio, conseguir ver toda a teoria, conseguir ver a aula inteira de um professor que você vai assistir, porque é exatamente isso o estudo intercalado, isso passar, tá bom? E aí, essa prática perpassa todas as etapas do estudo, desde o estudo da teoria até a prática. Se você já estudou algumas horas de várias matérias, já leu a teoria, já viu aulas da teoria e já está mais para o final da semana e agora você já está na parte prática de fazer questões, você alterna as matérias que você está fazendo questão. Então, uma hora de matemática, outra hora de questões de física, história e assim sucessivamente, tá bom? A prática da redação também se aplica nisso. Você pode estar treinando uma hora de questões de matemática, parar, reservar uma hora e meia para escrever uma redação, depois continuar para um assunto de física, assim como se fosse também no dia da sua prova do Enem. E isso tudo vai mudar muito o desempenho de vocês ao longo do ano. Se você ficou até aqui, eu gostaria de agradecer. Peço para que vocês se inscrevam no canal. Ao longo do ano a gente vai estar publicando uma série de vídeos sobre técnicas de estudo, sobre motivação, sobre a parte emocional, tudo que pode, de certa forma, ajudar na sua preparação. Se você quer ter um acompanhamento individualizado, personalizado ao longo do ano, nós fornecemos também uma mentoria online, tá? Para todos aqueles que são de fora aqui da nossa cidade, de Campina Grande, na Paraíba. Nessa mentoria online, nós conversamos com você individualmente, todas as semanas. Temos mentorias de física e matemática, que na verdade são aulas abordando todos os temas dessas duas matérias. Nós temos simulados, o melhor simulado do Brasil, o Evolucional. Nós temos banco de questões, com questões comentadas, todas as métricas possíveis. Enfim, nós fazemos seu cronograma, você nos diz qual é seu tempo para estudar, a gente pega e monta todo um cronograma de estudo, individualizado, personalizado, e faz todo o acompanhamento ao longo do ano. Se você quer saber mais, aqui embaixo eu vou deixar informações e também nosso link no Instagram. Através de lá, você pode estar nos contatando e a gente passa todas as informações para vocês. Obrigado, bons estudos e que 2026 seja um ano de muito mais eficiência.